assim, tá, mas qual a praticidade dessa nanotecnologia para uma pessoa normal, assim? Em que a sociedade é beneficiada com essa tecnologia? Porque olhando assim, parece assim, tá, legal. Colocou a Bíblia ali, mas nem com óculos lindo como o do bonitão, assim, né? Não consegue Não ver. consegue ler. Qual a função prática disso Aham. na sociedade? O que essa tecnologia Sim, fala sim, assim, sim. tá, imprimiu uma Bíblia não é chip, né? Aham. No quadradinho ali. O que isso beneficia a nós? A propósito, o óculos dele parece aquele do Iron Man, né? Você vê? Do Homem de Ferro. Homem de Ferro. Enquanto, Na verdade, enquanto ele tá falando com a gente, deve estar lá, Na, correndo. na verdade, é o do Homem de Ferro que parece com o dele. Verdade. Ok. Ele me copiou. Oh, desculpa aí, Exatamente. gente. Eu sou novo aqui, eu não tô sabendo. Então, mas para responder essa pergunta, ô, Rodrigo, eu ouvi uma história, tá? Eu não sei se é verdade, mas eu vou contar, vou vender pelo mesmo preço que eu comprei. O Faraday, que foi um químico muito famoso, ou físico, não sei, mas o Faraday, tá? Ele foi o sujeito que descobriu ou trabalhou com eletromagnetismo. Isso há muito tempo atrás, tá? Então o que ele descobriu? Ele descobriu se você passasse corrente numa bobina, você tinha um campo elétrico. E o inverso, né? Se você movimentasse o campo elétrico perto de uma bobina, você gerava energia elétrica. Ok. E aí ele foi apresentar esse resultado na Royal Society, lá na Sociedade de Londres. Sei lá. E aí demonstrou, tal, não sei o quê. E os caras fizeram uma pergunta para ele parecida com a sua. Ok, Faraday, para que serve isso? Qual a utilidade disso? Hoje, você, o Vilela, a gente sabe que todas as luzes que estão acesas aqui é energia elétrica que está sendo gerada num gerador que utiliza exatamente esse princípio, tá? Mas a resposta dele foi a seguinte: para que serve uma criança, um bebê? Não serve para nada, tá? Chora, né? Se você não alimentar, vai morrer, porque precisa depende totalmente de você. Chora, come, suja a fralda. Exatamente. Mas ninguém sabe o que vai sair dessa criança. E foi exatamente essa a resposta dele. Que ele sabia, né, que ele tinha esbarrado ou descoberto algo assim tremendo. Mas naquele momento, as pessoas ainda não sabiam o que fazer com aquilo. Onde que eu quero chegar com a minha resposta? Hoje, agora, o que você, o Vilela, né, a gente está vendo aqui é um chip, tá? É um pedacinho de vidro que tem todo esse texto escrito. Eu posso fazer aqui um chaveiro, tá? Eu posso fazer aqui uma bijuteria, eu posso colocar isso numa obra de arte. Isso é o que eu consigo ver agora. Essa aqui é uma criança, tá? Que está aparecendo agora. Mas eu sinto dentro de mim que, na verdade, tem algo aqui muito grande. Que a gente não sabe no que isso pode desenrolar. Um exemplo que eu posso dar para você, eu até te pergunto, né? Ok, as pessoas, vamos supor, uma pessoa que é crente morre, tá? Por que ela não é enterrada com a Bíblia? Por que não se põe uma Bíblia lá no caixão? Vamos supor, a pessoa... Segurando. Ela viveu pela Bíblia, né? A Bíblia fez parte da vida dela todos os dias. Eu acho que não se faz isso porque se sabe que em poucos dias vai tudo deteriorar, né? Mas vamos falar assim, esse chip abre a possibilidade de se colocar uma lembrança, né, da palavra de Deus nas mãos de quem faleceu. E aí vem um sujeito chamado Rodrigo. E vai escavar? Daqui 1000 anos, daqui 2000 anos, tá? Ele abre lá uma tumba. O que ele vai achar, Rodrigo? O Rodrigo, né, de agora, Sim. né? Nada, né? Ele não vai achar nada. Tudo que é orgânico já foi. A madeira do caixão foi. Tudo, até osso, acho que depois de 2000 anos já era, né? Até antes, dependendo do clima.
Ok. O vidro e o cromo, não. Vai estar lá. E aí alguém fala assim, aham, aqui esteve alguém que acreditava na palavra de Deus. E talvez, eu não sei o que vai acontecer daqui 2000 anos. Nem eu, nem você, ninguém sabe. Pode ser que a palavra de Deus tenha desaparecido. Pode ser que os livros, como você mesmo estava falando, né? Talvez eles foram passando de papel para nuvem. Aquele filme lá, o livro de Eli. O livro de Eli, exatamente. Né? Talvez haja uma falta, né? E aí a importância de se preservar isso, ter um meio, né? Uma mídia. Ou às vezes também, assim, é engraçado, ele estava falando aqui, eu estava lembrando. O bom quando a esposa da gente lê um livro é que você acaba lendo um livro a mais sem precisar ler. Que ela vai lendo e ela vai entusiasmada contando, olha, nesse capítulo aqui tem isso é ótimo. E aí depois você pode até citar, como se você tivesse lido o livro, mas na verdade foi a Laura que leu. Ela está lendo um livro, inclusive é de um israelense, que é do desenvolvedor do Waze. Ah, ok. Eu esqueci o nome dele aqui agora. Eu até sabia, eu conheço, mas não lembro o nome. É um livro fantástico, eu vou lembrar o nome dele daqui a pouquinho. Ele que desenvolveu o Waze, que você sabe que muita coisa é tecnologia israelense. O tomate cereja que você come na sua casa aí, tecnologia israelense. O Waze israelense. Muitos processadores da Intel vêm também de tecnologia israelense. Muita coisa. Israel não tem petróleo, Israel não tem tantas reservas naturais, minerais como o Brasil, mas tem muita tecnologia. Israel é exportador de tecnologia. Sim. E ele estava conversando justamente sobre essa questão, igual você falou do Faraday, hein? De uma pessoa que vê o agora e o vê o depois. E geralmente é bom aquele empreendedor, aquele que consegue, num jogo de xadrez, estar 2 passos à frente do outro. Ou 10, né? Ou 10. E ele estava contando ali que quando ele estava desenvolvendo o Waze, ele tinha o mapa da América do Sul. E ele queria o mapa dos Estados Unidos e da Europa para poder aperfeiçoar, para atualizar em tempo real. Mas ele precisava fazer uma barganha, porque quem já tinha isso mapeado e ia facilitar o trabalho dele eram os donos do Garmin, da TomTom, que eram os GPS. Que eram os concorrentes. Que eram concorrentes. Aí ele propôs uma parceria, foi mais de uma vez. Ele propôs, olha, vamos fazer uma parceria. Eu cedo para vocês os mapas da América Latina e vocês me cedem o mapa da Europa e dos Estados Unidos. A gente faz uma parceria, trabalhamos juntos e vamos... pra quê? E diz que os caras desdenharam. Pra que vamos querer mapa da América Latina? Lá é terra de índio. Menosprezaram ainda. Pra quê? E de fato eu lembro, quando eu fui aos Estados Unidos, que eu comprei o meu primeiro Garmin, a gente, eu não sei se você lembra dessa época que chegou a ter GPS, a gente comprava lá nos Estados Unidos, mas depois tinha que trazer pro Brasil. Colocar o mapa? E colocar o mapa. Você tinha que pagar alguém para arrumar um mapa para colocar. E sempre tinha aquele que baixava o mapa e não funcionava direito, porque ele não estava preocupado em ter os de lá, né? E o camarada não deixou uma vez, 2, 3 e tal. Até que um dia, o desenvolvedor do Waze falou assim, olha, é melhor você aceitar minha proposta, porque senão o seu sistema tá fadado a falir. Porque daqui a pouco, tudo isso vai estar de graça. Tudo está de graça. Não vai ter mais espaço para o GPS. Aí o sujeito falou com ele, não, eu sei que minha empresa, o CEO falou, tá fadada a falir, mas não sou eu que quero contribuir com isso. Então não vou te dar. Tudo bem. Só que nessa, o sujeito perdeu a chance de fazer uma parceria com o Waze. Exatamente. O Waze depois... Então ele mesmo desenvolveu o mapa, que os caras não quiseram dar, vendeu o Waze por 1 bilhão e tanto, e isso tem uma característica aí que eu não sei dizer qualquer empresa que é vendida por mais de $1 bilhão, ela tem como se fosse uma estrela ali, um Oscar do business, né? E o cara lá do TomTom e da Garmin deixou de ganhar. Exatamente. Porque era parceiro, mas ele já estava pensando lá na frente. Então, naquela época, alguém pensava assim, para que eu vou desenvolver um mapa para ter no celular? Bobagem, já tem o GPS. Então, de repente, uma tecnologia desse, hoje um leigo vai olhar e vai falar assim, é apenas uma curiosidade, um souvenir, uma bíblia gadget, ali no... né? Mas só que tem muita coisa adiante que pode ser usada. Exatamente. Uma coisa que eu pego aqui, Vilela e Shimon, você falou aí da Bíblia, e é muita coincidência para ser só coincidência. A Bíblia foi um dos primeiros livros a
a ser escrito da humanidade, não o primeiro, mas um dos primeiros, né? Porque você teve a produção dos textos na Suméria, depois teve o Egito, e veio a Bíblia. E o primeiro a ser impresso no Ocidente. Quando você vai para Isaías, e de novo a Bíblia tendo destaque na época da nanotecnologia. Você vai para Isaías capítulo 40, versículo 6 em diante, diz assim: uma voz diz, proclame, e alguém pergunta, que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva cai, a erva seca, as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então, olha que interessante. E, de fato, esse texto está cumprindo literalmente, porque desde que Moisés escreveu a primeira sentença do Gênesis, até hoje, 2024, a Bíblia está aí. Apesar de ter, essa é uma curiosidade interessante, ter sido o livro mais proibido, mais destruído e mais atacado de toda a história. Uau! Nenhum livro foi tão atacado. Nenhum. Chegaram a destruir, queimar? Muito. Eu posso dar alguns dados para vocês aqui de curiosidade. Para dar esses dados, só quero saber uma coisa, para você ver como é que a tecnologia facilita. Quanto custaria, depois da tecnologia já inventada, tá? Hoje, quanto custaria para fazer Dólares. Alguns dólares. Mas Alguns pra fazer o dólares. quê? Para fazer uma Bíblia dessa em chip. Ah, tá. Alguns dólares. Mas olha o que significava no passado. Uma folha de papel, você falou do papiro, uma folha de papiro, na época do Novo Testamento, que a gente chama de Segundo Templo lá, seria de 2 a 4 denários. Uau! Isso estou falando de 2 a 4 dias de trabalho braçal. Por uma folha de papiro. Uma folha do papel. Isso. Uau! Então você calcula quanto ficaria 10 folhas. Quanto ficariam 10 folhas, 20 folhas, 30 folhas. Uau. E tudo escrito à mão. Some a isso o preço da tinta, que a tinta era feita da fuligenzinha da lamparina, junto com outros elementos, inclusive urina, para ajudar a fixar. Era todo um trabalho. Um tantinho de tinta assim também custava cerca de 40 denários. Uau. Um tanto de tinta assim. Uau. 40 denários. Então a produção de um livro era uma coisa absurdamente cara. Isso sem contar 2 elementos. Letra A, o tempo que se gastava. Sim. Porque hoje, para você imprimir a Bíblia num pedacinho daquele ali, pega de novo lá, deixa eu ver aqui. Quanto tempo, você já tem a tecnologia, tá? Eu não estou colocando o preço da tecnologia. Você tem a tecnologia e tem a matéria-prima. Só para o pessoal ver de casa, a Bíblia toda está nesse pedacinho aqui, ó. Não está no chaveiro todo, não. Consegue pegar o zoom aí ou tem que subir aqui um pouquinho mais? Olha, aponta com o dedo onde é que estaria a Bíblia aí, ó. Aqui, ó. Só esse pedacinho aqui, esse quadradinho aqui. Se você tem esse quadradinho, quanto tempo você gasta para imprimir a Bíblia de Gênesis e Apocalipse nesse quadradinho? No quadradinho é coisa de minutos. Minutos. Para produzir uma Bíblia inteira, era coisa de meses. E eu vou te falar de um escriba. Meses. E deixa-me só acrescentar uma coisa para você ver. Meses para escrever um livro comum como a Ilíada de Homero. Só que a Bíblia tinha um diferencial que os cristãos herdaram dos judeus, que por ser um texto sagrado, ele não podia ir copiando tudo. Toda vez que aparecia o nome... Primeiro ele tinha que ter todo um ritual para escrever a Torá. Tinha que ser um tipo de papiro ou pergaminho. A Torá geralmente era feita em... Tinha algumas Torás em papiro, mas a maioria era em pergaminho. Tinha que ser um pergaminho kasher. E além disso, quando ele estava escrevendo ali, toda vez que aparecia o nome de Deus, ele tinha que saltar, medir o tamanho ali para caber o nome de Deus, continuar escrevendo, e depois disso, ele tinha que se banhar, trocar as vestes, colocar vestes especiais, trocar a tinta e escrever o nome de Deus em cada um daqueles pedacinhos de uma maneira especial. Ou seja, escrever a Bíblia era mais demorado do que escrever a Ilíada de Homero, porque você tinha que ter todo um cuidado para não errar. Ele contava as letras para ver se não estava faltando nada. Isso tornava ainda mais longa a cópia de uma Bíblia. Aí você fala uma coisa... Sim, até hoje, se você quiser comprar um rolo da Torá, esse trabalho é feito. Soferim, né? São os Sofer Stam. Né?
E, É soferim meu plural. Sei. e o que acontece? Hoje em dia, toda sinagoga tem que ter um rolo da Torá. Como é que é esse rolo? Esse rolo é de pergaminho, ele ainda é escrito da maneira tradicional e leva um ano Agora imagina. para um ano. você escrever. É o trabalho de um escritor, né? Que ele é a profissão dele, a vida dele. Então demora um ano para ele escrever todo o Sefer, todo o livro, né? E custa o trabalho de um ano dessa pessoa. Agora é raciocínio. E são pouquíssimos especialistas nisso. Agora, no passado, imagina então o trabalho que dava para produzir uma cópia da Bíblia. Aham. 2 cópias. Agora eu vou dar números para você. Na época de Diocleciano, primeiro que a Bíblia já foi destruída várias vezes. Quando Jerusalém foi destruída pelos romanos, certamente muitas cópias da Torá foram destruídas nas sinagogas de Jerusalém. Aham. Quando os romanos saíram arrasando toda a região dos judeus ali, a Galileia, a Pérea, vou colocar a Samaria mais ou menos, porque a Samaria também tinha o texto dele samaritano, a Judeia, talvez milhares de cópias da Bíblia foram queimados, destruídos. Depois, na época de Bar Kokhba, na época de Adriano, novamente os judeus foram perseguidos e muitas, não se sabe o número, mas eu estou falando na ordem de milhares de cópias da Torá foram destruídas. Quando o cristianismo começa também a divulgar, na época de Diocleciano, calcula-se que pelo menos 50 mil cópias Uau. da Bíblia também foram destruídas. Uau. Some-se aí também, depois da época de Constantino, quando a igreja cristã tinha uma hegemonia, a Bíblia também era proibida e muitas vezes foram queimadas, Bíblias foram destruídas. O próprio Constantino mandou escrever 50 cópias da Bíblia para tentar repor um pouco as tantas que Diocleciano havia destruído. Uau. E uma dessas cópias da Bíblia que o Constantino mandou refazer é a que está no Museu do Vaticano hoje. Cópia à mão. Uau. A cópia à mão do quarto século. Uau. E ao longo da história, muitas outras foram destruídas. Aí se eu pegar também todas as épocas em que houveram as cruzadas, quando a biblioteca de Alexandria foi destruída, muitas cópias da Bíblia e tudo mais, era proibido ter a Bíblia em casa. O sínodo de Toulouse proibia qualquer um de ter a Bíblia dentro de casa. Algumas traduções da Bíblia foram destruídas. Ou seja, foi o livro mais atacado. Você não tem isso em relação à Ilíada de Homero, você não tem isso em relação às guerras gaulesas de Júlio César, você não tem isso em relação à tetralogia, ou à Ética Nicômaco de Aristóteles, ou aos diálogos de Platão. Nenhum livro teve tantos senões e tantos ataques. Agora, olha o curioso. Quando eu trabalho com manuscritos antigos, o livro mais bem documentado, se eu excluir a Bíblia, é a Ilíada de Homero. Nós temos aproximadamente 1.600 cópias da Ilíada de Homero. Uau, bastante. Até. Bastante. Uhum. Só que a cópia mais antiga da Ilíada de Homero está mais de 1000 anos depois do original de Homero. Uau. Ah, tá. Então, veja bem, eu tenho 1.600 cópias manuscritas antes da invenção de Gutenberg. E dessas 1.600, a mais antiga data de 1000 anos depois de Homero. Ok. Tudo bem, vamos mais adiante. Em segundo lugar no ranking, depois da Ilíada, não tem nenhum livro que tem mais de 200 cópias. Uau. Você pegar, por exemplo, as Guerras de Júlio César, tem 8 cópias, 15 cópias, 40 cópias, 100 e poucas cópias, 70 cópias, 20 cópias. Pouquíssimos têm mais de 100 cópias. Olha que interessante. E a Ilíada é a campeã com 1.600. Agora, sabe a Bíblia? Só do Novo Testamento, há mais de 5.800 cópias manuscritas. Uau. Se eu juntar as cópias do Antigo Testamento, feitas pelos judeus, e as versões primitivas ali do siríaco, latim e tudo mais, são mais de 42.000 cópias ou 42.000 manuscritos da Bíblia. Então isso aqui gera um paradoxo muito curioso que eu levo adiante aqui para quem é cético me dá uma resposta disso. Como é que o livro mais odiado e mais destruído é justamente o que detém a maior quantidade de cópias?
Aham. Sendo que fazer uma cópia não era como na situação dele, de colocar lá em alguns minutos está uma cópia pronta. Exatamente. Estou falando de 1 ano ou mais de 1 ano de trabalho, que falou 1 ano que hoje faz, os soferim fazem hoje, mas hoje, assim, o escriba rabínico que está lá para copiar a Torá, ele está num ambiente controlado, ele está recebendo por aquilo, ele está ali tranquilo naquele lugar, ninguém o perturba, a criança não vai lá bater na porta, não tem celular, não tem nada. Nessa época em que a Bíblia era proibida, fazer essas cópias Não era era um ideal. trabalho assim, de vez em quando escondido, com medo do vizinho pegar. Por exemplo, na época da União Soviética, em que a Bíblia era proibida praticamente ali, tem até o contrabandista de Deus, que era o sujeito que contrabandeava sim. Bíblias para a chamada cortina de ferro. Nós temos lá no nosso museu alguns livros antigos de Bíblia que eles estão datilografados em papel seda, mais fino do que isso aqui, ó. Uau. E a história desses livros é o seguinte: o sujeito tinha que colocar um pano na cabeça e sobre a máquina, ligar uma lanterna, mas para que o vizinho não veja a lanterna acesa, e colocar aquele pano e datilografar assim, devagarzinho, para não fazer muito barulho para os vizinhos não ouvirem. E ali ele copiava páginas da Bíblia para poder guardar e mandar para as igrejas. E assim a Bíblia era contrabandeada e copiada na época da cortina de ferro da União Soviética. Uau.